Bem-vindo a mais uma aula do canal Biologia Evolutiva. E a aula de hoje vai ser sobre classificação biológica, a famosa taxonomia. Bem, para ser classificado como ser vivo, o animal primeiramente vai ter que ter algumas características. Por exemplo, ser constituído de célula. Isso mesmo, se você tem um amiguinho que não é constituído por célula, ele não é um ser vivo. Buscar energias para sobreviver. Ele tem que ter algum processo, algum método para conseguir energia. Isso vai definir em dois tipos diferentes. Os autótrofos, aqueles que conseguem produzir seu alimento, como as plantinhas através da fotossíntese, e os heterótrofos, aqueles animais que precisam se alimentar de outros, de qualquer outro indivíduo. Ok? Continuando, algumas características importantes é se reproduzir. Se reproduzir é uma característica de um ser vivo, ok? E evoluir, também é uma característica muito importante. De acordo com o número de células, podem ser divididos em unicelulares, aqueles indivíduos que só têm uma única célula, como protozoários, algumas algas e leveduras. E abrindo as cortininhas aqui, pluricelulares, que são os demais seres vivos. De acordo com a organização estrutural, as células são divididas em procariontes, células mais simples, observem aí no quadrinho. Células que nem têm um núcleo, seu material genético está disperso no citoplasma. Ok? E temos as eucarióticas. Gente, lembrando, na biologia, pelo amor de Osíris, na biologia não existe o termo mais evoluído e menos evoluído. Ok? Existe o termo mais complexo e menos complexo. As células eucarióticas são as tops de linhas. Elas são bem complexas. Ah, professor, que célula eu sou? Eu tenho células eucarióticas. Fácil, né? Mamão com açúcar. E os vírus, gente? Os vírus são o quê? Os vírus, cara, eles evoluem e eles conseguem se reproduzir, né? E aí? Bem, só tem um problema. Na verdade, alguns. O vírus não tem célula, não constituído. Ou qualquer atividade metabólica. Bem, o vírus ele só consegue se reproduzir através de outra célula, de uma célula no caso, tanto vegetal como animal. Sendo assim, ele não realiza qualquer atividade biosintética. Vírus não é ser vivo. Taxonomia. Bem, do grego tax, arranjo, nomia, método. Um método para arranjo. Ok? Hoje em dia a gente faz essa classificação biológica baseando em métodos evolutivos. Uma coisa que mais para frente vamos ver sobre árvore filogenética, ok? Cladística, lá sobre o William Henke. Importância da taxonomia. Cara, sempre foi extremamente importante a gente fazer esse método de separação. Desde os primórdios da humanidade, o homem já fazia a separação entre o que é perigoso, o que não é, o que é comestível, o que é venenoso, ok? Mas veio algumas ajudas. Aristóteles disse, maluco, que se mexe é animal, que não se mexe é planta. Ok? Esses métodos são um pouco confusos e simples demais. Eles são denominados artificiais, porque observam apenas um critério, eles pegam apenas um critério tipo asas, e vão fazendo classificação. Quem tem asas fica para cá e quem não tem asas fica para lá. Isso não é muito certo. Bem, continuando falando sobre taxonomia, vamos falar sobre um cara, Linneu. O que Linneu fez? Linneu foi um naturalista do século XVIII e ele escreveu um livrinho que ajudou na alteração da classificação dos seres vivos. Nesse livrinho, ele estabeleceu a espécie como base de classificação, criou 5 grupos taxonômicos, propôs o uso da palavra em latim, uma vez que o latim é uma língua morta, e não veio alterações como teve em português há pouco tempo atrás. Estabeleceu uma nomenclatura binominal para espécie. O que é isso, gente? Homo sapiens. Binominal. Penélope obscure, Ramphastos, Toco. Vamos ver um exemplo aí de Linneu? O nome da onça, o nome científico dela é onça, Panthera onça. Panthera vai ser o nome do gênero. Onça, epíteto específico. Vai ter outras panteras? Sim. Vai ter outra onça? Não. Panthera onça é o nome designado para onça.
O epíteto específico é o termo que vai designar a espécie. Quer ver? Outro nome. A pantera mesmo, o nome dela científico é Panthera leo. Elas são tão próximas evolutivamente que o seu gênero é o mesmo. Ok? Fácil, né? Bem, na taxonomia, a gente tem reinos, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto for descendo, quanto mais baixo for, mais próximos evolutivamente eles são. Ok? Então vamos ver. Só para ter um exemplo do ser humano. Subfilo, vertebrados. Então, aqueles que têm coluna vertebral. A gente tem desde peixes, aves, répteis, mamíferos. Tudo embolado. Ok? Quando a gente já desce de subfilo para classe, a gente vai ter o quê? Classe mamália. Olha a quantidade de indivíduos que a gente já descartou. E se a gente for descendo, ordem. Ordem dos primatas. Quais são os primatas? Uma quantidade muito inferior. Subordem. Antropóides. Antropóides são nada mais do que gorilas, chimpanzé. E se a gente for descendo, cada vez vai ficando mais específico. Claro que quando chega a família e subfamília, só existe o ser humano hoje em dia, ok? Espécie, todo mundo já conhece, Homo sapiens. E lembrando, meus amores, existe uma coisinha chamada subespécie. Na nossa subespécie são 3 nomezinhos, ok? O ser humano é denominado Homo sapiens sapiens. Tudo bem? Passando de slide. Aqui a imagem a seguir é só para demonstrar para vocês uma coisinha chamada árvore filogenética, ok? E o grau de parentesco de um animal em relação ao outro. Os reinos. Ele definiu em 5 tipos diferentes. Monera, que são procariontes. Protistas, que são animais unicelulares. Algas, um exemplo. Fungi, gente, os fungos. Lembrando que eles são aclorofilados. As plantas são os vegetais. E a animalia, animais. Fácil, né? Observe que a figura aqui apresenta 6 reinos. Plantae, bactéria, protista, fungi, animalia e árquea. Gente, árquea é árquea bactérias. São bactérias bem primitivas, ok? Definindo os 5 reinos. Agora a gente vai falar coisa bem básica sobre cada um dos 5 reinos. Reino Monera, bem constituído mais por bactérias, seres unicelulares, procariontes, bactérias, algas, cianofícias e cianobactérias. Quem são os protistas? São unicelulares, pluricelulares, eucariontes, são amebas, tripanossoma como Trypanosoma cruzi. Fungi, temos os famosos cogumelos, né? São eucariontes, uni e pluricelular. Ele tem uma parede constituída de quitina. O que é quitina? É a mesma estrutura encontrada nos insetos, ok? São heterótrofos. Logo nos primórdios assim da humanidade, nessa questão de taxonomia e catalogação, eles achavam que o cogumelo era uma plantinha, tá, gente? Lembrando que o cogumelo nada mais é do que o corpo reprodutor do fungo. Exemplos: levedura, mofo e os cogumelos, que são os clássicos. Passando, vamos falar sobre o reino Plantae. Plantas, céus revestidos por uma membrana de celulose, autótrofas, eucariontes, pluricelulares. E chegamos aos animais, animalia, multicelulares, heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Lembrando que sempre existe uma exceção, sempre tem. Esponjas do mar até o homem. Aqui na animalia, essa exceção, gente, a gente tem uma lesminha que consegue fazer o processo de fotossíntese, ok? E eucariontes. Regras internacionais. Essas regras foram algumas regras impostas na taxonomia. O nome científico deve ser escrito em latim. O nome do gênero deve iniciar com letra maiúscula e da espécie minúsculo. Nomes e manuscritos devem ser sublinhados ou deve estar em itálico. A subespécie, o nome tem que ser trinominal, como Homo sapiens sapiens. Ok?
tendo prioridade quem registrou o animal primeiro. Em relação aos animais, família recebe o sufixo itai e subfamília recebe o sufixo inai. E nos vegetais, o sufixo aceae, ácea, rosácea, palmácea. Ok? A aula de hoje é só isso. Muito obrigado por sua atenção. Dá um like aí, favor compartilhar e tchau!